Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Teologia da libertação. Veneno mortal infiltrado na Igreja de Cristo. Muitos problemas assolam a Igreja nos dias de hoje. A apostasia quase que geral do clero e dos leigos, a destruição da missa de sempre, a tentativa de mudança dos dogmas e das leis de Deus, a chamada liberdade religiosa e a união com seitas heréticas, a falta de temor de Deus, a banalização dos sacramentos, a invasão das seitas protestantes e maçônicas, que chegam até a hierarquia da Igreja, e tantas outras coisas. Entre elas está a gravíssima heresia chamada Teologia da Libertação. Trata-se de uma heresia materialista que apresenta uma visão do mundo contrária à doutrina da Igreja, disfarçada com um vocabulário aparentemente cristão. Esta heresia é um dos muitos aspectos que tornou o modernismo, heresia que o Santo Padre Pio X qualificou de síntese de todas as heresias. O marxismo conquistou um grande número de seguidores dentro da Igreja. Esse posicionamento ideológico, além de contrariar os ensinamentos do magistério, gerou um forte braço da esquerda. A teologia da libertação, nascida do encontro de heresias teológicas europeias com a metodologia comunista no Novo Mundo, frutificou, tornando-se uma grande arma do socialismo mundial. Hoje, muitos comunistas socialistas se esforçam para desvencilhar o marxismo do que eles chamam de falsamente o socialismo real. Lutam contra a história para justificar a eterna defesa de uma ideologia genocida. Segundo o modernismo, a verdade absoluta não existe. Toda verdade é apenas uma opinião, uma visão pessoal que pode e deve mudar com o tempo. Assim, para o modernista, a doutrina da Igreja, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, pode e deve ser substituída por algo mais moderno. A Teologia da Libertação, TL, é o nome dado a esta vertente do modernismo. Este nome, na verdade, é enganoso. Teologia significa conhecimento, estudo de Deus. E esta heresia aplica-se apenas à organização social humana. Do mesmo modo, o termo libertação é por eles utilizado como significando algo diametralmente contrário à noção cristã de libertação. Os erros da TL são muitos, todos eles baseados em uma negação da ação sobrenatural de Deus. Sobrenatural é um termo teológico que significa acima da natureza humana. Sabemos porque a Igreja o ensina, que é pela ação sobrenatural de Deus, pela graça de Deus, que podemos evitar o pecado e alcançar a santidade. Sabemos porque a Igreja o ensina, que o nosso objetivo maior é sermos santos. Sabemos porque a Igreja o ensina, que no fim dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e então, só então, haverá um paraíso na terra. Sabemos que existem duas eternidades, o céu e o inferno. A TL, porém, prega um conceito marxista inspirado pelo teórico do marxismo e do comunismo, Carlos Marx, segundo o qual haverá um paraíso já aqui na terra, quando os pobres retirarem dos ricos as riquezas e as distribuírem, criando assim uma sociedade sem classes. O mecanismo desta revolução seria a luta de classes. Os pobres, revoltando-se contra a sua pobreza, conquistariam o poder e assegurariam uma distribuição igualitária de todos os bens materiais. Do mesmo modo, eles veem em qualquer hierarquia
um pecado contra a igualdade que eles creem existir entre os homens. Para a TL, a hierarquia eclesiástica é, na verdade, um roubo do poder que pertenceria ao povo, feito pelos bispos e padres. Para a TL, a doutrina da Igreja não interessa, assim como não interessa o céu. Interessa, sim, a organização de movimentos populares para lutar por reivindicações puramente materiais. Para a TL, a alma não importa. A oração é vista apenas como uma preparação para a ação política e o pecado pessoal não existe. Não há problema em roubar, mentir, cometer adultério, matar até. O único pecado seria o pecado social, ou seja, ter bens materiais em quantidade maior que outras pessoas. Para a TL, qualquer pessoa que lute contra a opressão, ou seja, que participe da subversão comunista, é um modelo a ser seguido, ao passo que, por exemplo, um santo que tenha se dedicado apenas à oração é um exemplo do que deve ser evitado. Assim, Che Guevara, Fidel Castro e outros assassinos comunistas são considerados por eles como modelos a seguir, enquanto Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Agostinho, São Francisco de Assis são para eles um exemplo de vida inútil. Para a TL, a graça de Deus é apenas uma expressão e os sacramentos são apenas símbolos. A Eucaristia é somente o símbolo da partilha do pão material. O batismo é símbolo de compromisso com a causa da Revolução Comunista. O socialismo-comunismo clássico, de tipo ateu, não conseguiu prosperar no Brasil, nem mesmo na época em que ele pontificava, do alto de sua cátedra de fumaça de mentira, na União Soviética. E o grande obstáculo que encontravam tais partidos para seu crescimento situava-se exatamente na alma católica do povo brasileiro, fiel à Santa Igreja, aos seus mandamentos, à sua visão do universo. Fiel ainda aos documentos emanados da Santa Sé, que infalivelmente condenavam o comunismo e o socialismo como opostos aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos derrubar a cidadela, os inimigos da Igreja Católica e de Cristo optaram por infiltrar-se nela. Através de um trabalho cuidadoso e sistemático nos seminários, nas associações religiosas, nas paróquias, nas escolas e faculdades católicas, enfim, nos meios católicos mais influentes, conseguiriam arrastar, pensavam eles, toda a nação. Pois é sabido que o peixe apodrece pela cabeça. Esse processo de infiltração socialista-comunista que se fez na Igreja deu origem à chamada esquerda católica e correspondeu aos mais altos interesses da subversão. Especialmente a partir de 1968, foi que começaram a soprar os ventos da teologia da libertação. Na hierarquia eclesiástica, como nos seminários e noviciados, esses ventos sopraram cada vez mais a tal ponto que poucas têm sido as vozes eclesiásticas a se erguerem contra a penetração crescente da esquerda comunista no seio da Igreja. Competia à pastoral da terra educar o filho que pusera no mundo para que absorvesse bem os princípios marxistas e nada lhe faltasse para a missão demolidora que lhe estava reservada. Ou seja, é o apoio da religião transcendente às chamadas lutas populares de caráter marxista-comunista. Outro braço nefasto infiltrado na Igreja Católica é a pastoral da juventude, vertente fortíssima do comunista infectando a Igreja como uma doença, um vírus que quer infectar o corpo de Cristo. Dizem estes hereges, entre outras coisas, que somos filhos e filhas da revolução, do amor e da comunhão evangélica das comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação. Fonte:
trecho do Manifesto da Pastoral da Juventude Nacional contra o golpe parlamentar no Brasil. Então vem a pergunta: como é que uma pastoral da Igreja pode se declarar assim, abertamente, a favor de uma gravíssima heresia? Não é o fato de existir o problema que nos injuria. Tais infidelidades são esperadas no caminhar da Igreja e todos nós fomos, muitas vezes, profeticamente advertidos de que seria assim. O inadmissível é que se difundam heresias aberta e oficialmente com o título de pastoral da Igreja Católica, inclusive como emblema da Conferência Episcopal. Convém lembrar a finalidade a ser atingida pelo comunismo. A construção do reino de Deus se dá na luta comunitária por libertação econômica, política, ideológica e religiosa dos oprimidos. Através da militância pastoral profética do próprio povo oprimido, a ação pastoral busca contribuir através da construção do poder popular e de relações autogestionárias. Convém lembrar que em todos estes tempos, a Igreja nunca pregou o conceito de luta como método para fazer justiça social. Pelo contrário, pregou a obediência e submissão dos trabalhadores para com seus patrões, a caridade dos homens de negócio para com seus desempregados, a gratidão dos pobres para com seus benfeitores, a paciência dos doentes diante das enfermidades. A Igreja não prega a luta nem busca terra, teto e trabalho. Quem busca isso é Karl Marx e seus seguidores socialistas comunistas. A Igreja busca o reino de Deus e sua justiça. Importa buscar antes a justiça de Deus, pois com ela tudo mais será dado por acréscimo. Mateus 6,33. Tirai-lhe o talento e dai o que tem 10, pois aquele que tem abundância lhe será dado mais ainda, mas ao que não tem lhe será tirado até aquilo que julga ter. Quando a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 28, 30. Diz ainda a Sagrada Escritura: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O comunismo prega um paraíso na terra, um reino socialista no mundo, onde todos teriam de ser iguais. Mas nós, católicos, devemos viver como peregrinos, preocupados com o reino do céu e a salvação das almas. Enquanto vivendo aqui, damos a César o que é de César, mas nunca devemos dar a César o que é de Deus. Ou seja, para vencer na vida, não dependemos de fazer revoluções, a revolta da classe trabalhadora contra os patrões, montar a ditadura do proletariado. O que Jesus ensina é bem diferente. O que Jesus ensina é: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto, o necessário para a vida, vos será acrescentado. É por isso que os socialistas comunistas veem na Igreja um empecilho para colocar seus planos em prática. Afinal, sempre que alguém fomentasse alguma revolta pró-comunista, as pessoas estariam a dizer: estou buscando o reino de Deus. O céu, sim, o céu. Lá é onde seremos verdadeiramente felizes. Aqui buscamos viver a virtude. Pois diz a Sagrada Escritura: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6, 19 e 21. É um fato conhecido que os comunistas, assim como maçons e protestantes, fizeram um esforço organizado para infiltrarem-se na Igreja Católica.
Eles designaram um grande número de seus homens para entrar no sacerdócio e colocá-los em altos cargos com o fim de debilitar e atacar a Igreja. Diz o Papa Leão XIII no dia 3 de março de 1891. Dói-nos pensar que os inimigos da Igreja, unidos numa conspiração tão maligna, trabalhem para debilitar e, inclusive, se possível, eliminar completamente este edifício maravilhoso que Deus ergueu como um refúgio para a raça humana. Fonte De Papal, Encyclical, volume 2, 1878 a 1903, página 237. A teologia da libertação, que rigorosamente é uma leitura marxista da Bíblia, é um câncer dentro da Igreja Católica, tendo como seu maior disseminador o excomungado Leonardo Boff, expoente da teologia da libertação, frade franciscano que apostatou, traiu seus votos e hoje vive com uma mulher casada. Esse, de fato, é o objetivo da teologia da libertação: destruir a Igreja e a fé católica a partir de dentro da Igreja, fazendo uma leitura marxista da Bíblia. A gravidade da teologia da libertação não é avaliada de modo suficiente. É a subversão radical do cristianismo. Os adeptos da teologia da libertação têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita esta teologia herética não trabalha pelos pobres e oprimidos e não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. É um engano e um erro absurdos. A Igreja, em seus 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz, mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso, no faminto, no que está nu e no que tem sede. A Igreja não precisa que novos teólogos a ensinem a fazer caridade. Ela a faz desde os apóstolos. Ela é a caridade. Em suma, a teologia da libertação é um veículo religioso a serviço da revolução, conforme a apresentava o padre Gustavo Gutierrez, considerado o pai desta corrente, em seu livro Teologia da Libertação, de 1971, quando disse: o homem, na luta revolucionária, liberta-se de algum modo da tutela de uma religião alienante que tende à conservação da ordem. Fonte Padre Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, edição brasileira, Vozes, Petrópolis, 1975, página 67. Considerando a Santa Igreja uma religião alienante, conceito marxista, a religião é o ópio do povo, na frase de Marx, os teólogos da libertação e seus seguidores procuram construir uma igreja desalienada, que tende não à conservação da ordem, mas à sua subversão. Diz o decreto do Santo Ofício de 1949. Se os fiéis de Cristo, que declararam abertamente a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e principalmente a defendam ou propagam, ipso facto caem em excomunhão, speciale modo, reservada à sé apostólica. Finaliza o decreto. Portanto, os que defenderem, propagarem ou declararem o materialismo dos comunistas socialistas também estão excomungados automaticamente. Tolo é quem pensa estar até ali morta, pois a maior astúcia do demônio é fazer parecer que ele não existe. Todo católico de bem tem o dever de combater a teologia da libertação pelo que ela realmente é, o vômito do dragão no final dos tempos, destinado a afogar a Igreja. Apocalipse 12:5. Percebamos que a Igreja Católica, instituição divina, já elaborou uma profunda e perfeita doutrina social que toca em todos os pontos das carências sociais e que, se vivida fosse, não teríamos os graves problemas que hoje enfrentamos.
Porém, uma vez que, seres imperfeitos e pecadores que somos, enquanto viventes neste mundo, que jaz sob as trevas, 1 João 5,19, encontraremos dificuldades, problemas, injustiças, violência, causas todas provocadas pelo pecado. Então não sonhemos com um mundo perfeito que virá somente após a segunda vinda de Cristo. Acordaremos por fim e nos daremos conta de que a missão precípua da Igreja não é oferecer solução para os problemas econômicos e sociais. Menos ainda procurar estabelecer uma sociedade igualitária, mas sim salvar as almas. Ou continuaremos enfeitiçados pela miragem utópica da teologia da libertação? Enquanto isso, lutemos contra o pecado e procuremos viver em santidade, de acordo com o Evangelho e tradição da Igreja, na obediência aos santos ensinamentos do magistério e em perfeita obediência à sã doutrina da Igreja, pois aí está a verdade plena e não nas ideologias mundanas. Fujamos então, nós católicos, desta seita que é esta maldita teologia comunista, que tem os narizes embicados para a terra. E porque olham apenas para a terra, afundam nela, e nela afundam a Igreja. Quando, na verdade, somos feitos para olhar para o céu, e olhando para o céu, Deus nos proverá de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta